Capítulo 3. O poder milagroso de seu subconsciente. O poder do seu subconsciente é ilimitado. Ele o inspira e orienta. Evoca cenas vívidas do tesouro da memória. Controla os batimentos do seu coração e a circulação do sangue. Regula a digestão, a assimilação e a eliminação. Quando você come um pedaço de pão, ele o transmuta em tecido, músculo, osso e sangue. Esses processos estão além da capacidade da pessoa mais sábia que caminha nesse momento na Terra. Ele controla todos os processos vitais e funções do corpo e conhece a solução de todos os problemas. O subconsciente jamais dorme ou descansa. Está sempre em atividade. Você pode certificar-se desse poder milagroso simplesmente dizendo a ele, antes de dormir, que quer que certa coisa seja realizada. E você vai ficar atônito ao descobrir que serão liberadas forças existentes em você que o levarão ao resultado que deseja. Ele é uma fonte de poder e sabedoria que o põe em contato direto com a onipotência. Este é o poder que move o mundo, guia os planetas em suas órbitas e faz com que o Sol brilhe. A mente subconsciente é a origem dos ideais, aspirações e ânsias altruístas. Graças a ela, Shakespeare compreendeu e revelou grandes verdades ocultas ao homem comum de seus dias. Graças a ela, Fídias, o escultor grego, desenvolveu a arte e a perícia necessárias para esculpir no mármore e criar no bronze a beleza, a ordem, a simetria e a proporção. É a fonte profunda de onde os grandes artistas retiram um poder por todos reverenciado e que permitiu ao grande artista italiano Rafael pintar suas Madonas e ao grande músico alemão Beethoven compor suas sinfonias. Em 1955, fui convidado a dar uma palestra no Yoga Forest University, em Rishikesh, Índia. Durante minha estada, tive uma longa conversa com o cirurgião de Bombay, que lá estava em visita. Por ele soube da história impressionante do Dr. James Sdale. O Dr. Sdale, um cirurgião escocês, trabalhou em Bengala, na década de 1840. Isto aconteceu antes de começassem a usar éter e outros métodos modernos de anestesia química. Ainda assim, em 1843 e 1846, esse médico realizou cerca de 400 grandes operações cirúrgicas, de todos os tipos, incluindo amputações, remoção de tumores e metástases, operações dos olhos, ouvidos e garganta. Todas as operações foram realizadas apenas com anestesia mental. Os pacientes diziam que não sentiam dores, e nenhum deles faleceu durante a cirurgia. Igualmente espantoso foi a taxa extremamente baixa de mortalidade do paciente do Dr. Sdale nos pós-operatórios. Isso aconteceu bem antes de cientistas ocidentais como Louis Pasteur e Joseph Lister descobrirem a origem bacteriana das infecções. Ninguém sabia que as infecções pós-operatórias eram devidas a instrumentos não esterilizados e a organismos virulentos. Não obstante, quando o Dr. Sdale sugeria a seus pacientes por meio da hipnose que nenhuma infecção ou condições sépticas se desenvolveriam, o subconsciente dos pacientes respondia à sugestão e punha em ação os processos necessários para combater os perigos potencialmente letais das infecções. Pense nisto. Há mais de um século, no outro lado do mundo, esse cirurgião escocês descobriu os poderes milagrosos da mente subconsciente. Essa constatação é suficiente para nos deixar boquiabertos. Mas os poderes transcendentais que inspiraram o Dr. Sdale e protegeram seus pacientes de perigo mortal podem ser seus também. A mente subconsciente pode lhe conceder independência do tempo e do espaço. Pode livrá-lo de toda dor e sofrimento. Dar solução para todos os problemas, quaisquer que sejam. Há em você um poder e uma inteligência que transcendem em muito o intelecto, levando-o a maravilhar-se com tudo isso. Essas experiências o farão rejubilar-se e acreditar nos poderes milagrosos da mente subconsciente. O subconsciente é o livro de sua vida.
Quaisquer que sejam os pensamentos, crenças, opiniões, teorias ou dogmas que escreva, grave ou imprima na mente consciente, você vai experimentá-los como manifestação objetiva, sob a forma de circunstâncias, situações e eventos. O que escreve internamente, você experimenta externamente. Sua vida tem dois lados, objetivo e subjetivo, visível e invisível, pensamento e manifestação. O pensamento é percebido como uma sequência de disparos neurais no córtex cerebral, que é o órgão usado pela mente raciocinadora consciente. Quando a mente consciente ou objetiva aceita inteiramente o pensamento, ele é transmitido para as partes mais antigas do cérebro, onde se torna carne, e se manifesta no que você experimenta. Conforme já explicado, o subconsciente não tem a capacidade de argumentar. Baseia-se apenas no que você escreve nele. Aceita como final o veredito ou a conclusão da mente consciente. Esse é o motivo por que você está sempre escrevendo no livro de sua vida, uma vez que seus pensamentos se transformam em suas experiências. A esse respeito escreveu o filósofo americano Ralph Waldo Emerson: o homem é o que ele pensa durante todo o dia. O que é impresso torna-se expresso. William James, o pai da psicologia americana, disse que o poder que move o mundo está na mente subconsciente. Ela é una com a inteligência infinita e a sabedoria sem limites, alimentada por fontes ocultas. É denominada de lei da vida. O que você nela gravar, ela moverá céus e terras para realizar. Por isso mesmo, você tem que gravar ideias certas e pensamentos construtivos. A razão de tanto caos e sofrimento no mundo reside no fato de tantas pessoas pouco saberem da interação entre as mentes consciente e subconsciente. Quando os dois princípios estão de acordo, em concórdia, em paz, sincronicamente juntos, você tem saúde, felicidade, paz e alegria. Não há doença ou discórdia quando as duas trabalham juntas, de modo harmonioso e pacífico. No mundo antigo, Hermes Trismegisto tinha a reputação de ser o maior e mais poderoso mago já conhecido. Ao ser aberta sua sepultura séculos após sua morte, os que estavam em contato com a sabedoria dos antigos aguardaram um momento maravilhados e com grande expectativa. Dizia-se que o maior segredo de todas as eras seria encontrado na tumba, e assim foi. O segredo era, assim como dentro, assim como fora, assim como em cima, assim como embaixo. Em outras palavras, tudo que você grava na mente subconsciente é expresso na tela do espaço. A mesma verdade, aliás, foi proclamada por Moisés, Isaías, Jesus, Buda, Zoroastro, Lao Tse e por todos os videntes iluminados de todas as eras. Tudo que você aceita subjetivamente como verdade é expresso sob a forma de situações, experiências e eventos. Ação e emoção têm que se equilibrar, assim como no céu, a sua mente, assim como na terra, seu corpo e ambiente. Essa é a grande lei da vida. Em toda a natureza você vai encontrar a lei da ação e reação, de repouso e movimento. As duas têm que se contrabalançar, e quando isso ocorre, há harmonia e equilíbrio. Você está aqui para deixar que o princípio da vida flua rítmica e harmoniosamente em sua pessoa. O que entra e o que sai devem ser iguais. Gravação e impressão devem ser idênticas. Toda a sua frustração tem por origem desejos insatisfeitos. Se você pensa de forma negativa, destrutiva, perversa, esses pensamentos geram emoções destrutivas, que têm que ser expressas e precisam encontrar um escoadouro. As emoções de natureza negativa manifestam-se frequentemente sob a forma de úlceras, problemas cardíacos, tensão, ansiedade. O que é que nesse instante você pensa e sente sobre si mesmo? Cada partícula do seu ser expressa essa ideia. Sua vitalidade, seu corpo, sua situação financeira, seus amigos e status social constituem reflexos perfeitos da ideia que você faz de si mesmo. Esse é o significado real do que é gravado em sua mente subconsciente e que se expressa em todos os aspectos da sua vida.
Nós nos prejudicamos com as ideias negativas que cultivamos. Com que frequência você se prejudicou ao ficar com raiva, ciúme, assustado ou vingativo? Esses estados são venenos que penetram na mente subconsciente. Você não nasceu com eles. Alimente o subconsciente com pensamentos geradores de vida e elimine todos os padrões negativos nele alojados. Continuando a fazer isso, todo o passado será apagado e desaparecerá da sua memória. O subconsciente cura câncer de pele. A prova mais convincente que alguém possa ter o poder curador do subconsciente é uma cura pessoal. Há mais de 40 anos, tive câncer de pele. Consultei os melhores médicos, que tentaram os tratamentos mais avançados que a ciência médica podia oferecer. Nenhum deles funcionou. O tumor tornou-se cada vez mais grave. Certo dia, um pastor, um homem que possuía um profundo tesouro de conhecimentos psicológicos, falou-me do significado profundo do Salmo 139 e me chamou a atenção para o seguinte trecho. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Explicou-me que a palavra livro significava minha mente subconsciente, que havia formado e modelado todos os meus órgãos a partir de uma minúscula célula original, e ressaltou que desde que o meu subconsciente formara o meu corpo, poderia também recriá-lo e curá-lo, de acordo com o modelo interior perfeito. E o pastor me mostrou o seu relógio. Esse relógio teve um fabricante, disse ele, mas antes de tornar-se uma realidade objetiva, o relojoeiro necessitava ter uma ideia bem clara do relógio. Se por alguma razão o relógio deixar de funcionar como deve, a ideia que dele faz, o relojoeiro lhe dá o conhecimento de que necessita para consertá-lo. Compreendi o que ele estava, com essa analogia, tentando me dizer. A inteligência subconsciente que criou meu corpo era como o relojoeiro. Ela sabia exatamente como curar, restaurar e dirigir todas as funções e processos vitais do meu corpo. Mas, para fazer isso devidamente, eu teria que lhe dar a ideia perfeita de saúde. A ideia atuaria como causa, e o efeito seria a cura. Em consequência, concebi uma prece bem simples e direta. Meu corpo e todos os meus órgãos foram criados pela inteligência infinita de minha mente subconsciente. Ela sabe como me curar. Sua sabedoria modelou todos os meus órgãos, tecidos, músculos e ossos. A presença curadora infinita que existe em mim está neste momento, transformando cada célula do meu ser, tornando-me inteiro e perfeito. Sou grato pela cura que sei que está acontecendo neste momento. Maravilhosas são as obras da inteligência criadora, em mim existente. Durante uns 15 minutos, 2 ou 3 vezes por dia, repeti em voz alta essa prece simples. Cerca de 3 meses depois, minha pele estava inteira e perfeita. O tumor maligno havia desaparecido. Meu médico ficou atônito. Eu, porém, sabia o que acontecera. Eu fornecera a meu subconsciente padrões de inteireza, beleza e perfeição, geradores de vida. Eles expulsaram as imagens e os padrões negativos de pensamentos alojados na mente subconsciente e que eram a causa de todo o meu problema. Nada ocorre em seu corpo a não ser quando o equivalente mental surge primeiro na mente. Mudando a mente por meio de repetidas afirmativas, você muda o corpo. Esse é o princípio fundamental de toda cura. Esse é o princípio fundamental de toda cura. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma, mente subconsciente, o sabe muito bem. Salmos 139, 14. Como o subconsciente controla as funções do corpo. Estejamos acordados ou dormindo, a mente subconsciente, de modo ininterrupto, incansável, controla nosso corpo, sem necessidade de intervenção da parte consciente. Quando dormimos, o coração continua a bater ritmicamente. O peito e os músculos do diafragma bombeiam o ar para dentro e para fora dos pulmões.
Nestes, o dióxido de carbono, subproduto da atividade das células do corpo, é trocado pelo oxigênio da atmosfera, de que necessitamos para continuar a viver. O subconsciente controla os processos digestivos e as secreções glandulares, bem como todas as operações maravilhosamente complexas do corpo. Tudo isso acontece quer estejamos acordados ou dormindo. Se fôssemos obrigados a controlar com a mente consciente as funções do corpo, amargaríamos, sem a menor dúvida, um fracasso. Provavelmente morreríamos e logo. Os processos são complicados demais, entrelaçados demais. A máquina cardiopulmonar, usada em cirurgias feitas no coração a peito aberto, é uma das maravilhas da moderna tecnologia médica. Embora o que faça seja infinitamente mais simples que aquilo que o subconsciente realiza 24 horas por dia após dia, ano após ano. Suponhamos que estamos cruzando o oceano, a bordo de um jato supersônico, e passamos pela cabine do piloto. Claro que não saberíamos como pilotar um avião, mas não seria difícil distrair o piloto e provocar um problema. De idêntica maneira, a mente consciente não pode operar o corpo, mas pode atrapalhar um bocado a sua operação. Preocupação, ansiedade, medo e depressão interferem no funcionamento normal do coração, pulmões, estômago e intestinos. A comunidade médica está justamente começando a compreender como são grandes as denominadas crenças relacionadas com o estresse. A razão é que tais configurações de pensamento interferem no funcionamento harmonioso da mente subconsciente. Quando nos sentimos física e mentalmente perturbados, a melhor coisa que podemos fazer é nos soltarmos, relaxarmos e determos as engrenagens do processo de raciocínio. Fale com a mente subconsciente. Diga-lhe que, em um clima de paz harmonioso e ordem divina, assuma o controle da situação. Você vai descobrir que todas as funções do corpo retornam à normalidade. Não se esqueça de lhe falar com autoridade e convicção. Ela reagirá cumprindo as suas ordens. Como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você? A primeira coisa a compreender é que a mente subconsciente jamais para de trabalhar. Permanece ativa, dia e noite. Atue você sobre ela ou não. Embora o subconsciente seja o construtor do seu corpo, você não pode, conscientemente, perceber ou ouvir esse processo interno silencioso. Você tem que trabalhar com a mente consciente, não com a subconsciente. Mantenha simplesmente a primeira ocupada, com a expectativa do melhor. Certifique-se que aquilo em que pensa habitualmente tem por objetivo coisas lindas, verdadeiras, justas e harmoniosas. Comece agora a cuidar da mente consciente, sabendo no fundo do coração e da alma que a mente subconsciente está sempre se expressando, reproduzindo e manifestando de acordo com a sua maneira habitual de pensar. Lembre-se, da mesma forma que a água toma a forma do tubo por onde flui, o princípio da vida, em você, flui de acordo com a natureza dos seus pensamentos. Afirme para si mesmo que a presença curadora do subconsciente está fluindo através de você sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e prosperidade. Pense no subconsciente como inteligência viva, um excelente companheiro de viagem. Acredite sinceramente que está fluindo ininterruptamente em seu corpo, vivificando-o, inspirando-o e tornando-o mais rico em tudo. E ele reagirá exatamente dessa maneira. E assim como pensa, assim se fará. O princípio curador do subconsciente restaura nervos ópticos. Um dos mais famosos santuários de cura do mundo, o de Lourdes, situa-se no sudoeste da França. Os arquivos do departamento médico do santuário transbordam de dossiês que descrevem em detalhes casos autenticados das chamadas curas milagrosas. Madame Byron, um exemplo entre muitos, com nervos ópticos atrofiados e inúteis, era cega. Após uma visita a Lourdes, recuperou a visão. Vários médicos que a examinaram disseram em laudos que os nervos ópticos continuavam inúteis. Ainda assim, ela via.
Um mês depois, novo exame demonstrou que o mecanismo visual voltara por completo à normalidade. Estou absolutamente convencido de que Madame Byre não foi curada pelas águas do santuário. O que a curou foi o seu subconsciente, que reagiu à fé por ela sentida. O princípio curador no subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos. A crença é um pensamento gravado no subconsciente. O pensamento aceito materializa-se automaticamente. Sem a menor dúvida, Madame Byre foi ao santuário cheia de esperança e de fé sincera. No fundo do coração, sabia que podia receber a cura. A mente subconsciente respondeu nessa conformidade, liberando as forças curadoras. Sempre presentes no homem, a mente subconsciente que criou os olhos certamente poderia trazer de volta a vida de um nervo doente. Aquilo que criou o princípio criador pode recriar. Que aquilo que esperas seja feito conforme a tua fé. Como transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita? Um pastor que conheci em Joanesburgo, África do Sul, contou-me como superou um caso de câncer pulmonar avançado. Utilizou o método de transmitir a ideia de saúde perfeita à mente subconsciente. A meu pedido, enviou-me uma descrição detalhada do processo, que passo agora ao leitor. Várias vezes por dia condicionava-me para me sentir inteiramente relaxado, mental e fisicamente. Relaxava o corpo falando-lhe da seguinte maneira: meus pés estão relaxados, meus tornozelos estão relaxados, minhas pernas estão relaxadas, meus músculos abdominais estão relaxados, meu coração e meus pulmões estão relaxados, minha cabeça está relaxada, todo o meu ser está inteiramente relaxado. Uns 5 minutos depois, eu entrava em um estado sonolento, letárgico. Na ocasião, afirmava a seguinte verdade: a perfeição de Deus está sendo, nesse momento, manifestada através da minha pessoa. A ideia de saúde perfeita está saturando, nesse momento, minha mente subconsciente. A imagem que Deus tem de mim é uma imagem perfeita. E minha mente subconsciente recria meu corpo em concordância completa com a imagem perfeita que está na mente de Deus. Esse pastor obteve uma notável cura. A técnica que usou é uma maneira simples e direta de transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita. Outra maneira maravilhosa de fazer o mesmo consiste em usar imaginação disciplinada e científica. Eu disse a um homem que sofria de paralisia funcional que formasse de si mesmo uma imagem vívida, andando pelo escritório, chegando à mesa de trabalho, atendendo ao telefone e fazendo tudo o que habitualmente faria se estivesse curado. Expliquei-lhe que essa visualização mental de saúde perfeita seria aceita pela mente subconsciente. Ele resolveu viver o papel. Na verdade, sentiu-se como se estivesse de volta ao escritório. Sabia que estava dando à mente subconsciente algo concreto e definido com que trabalhar. O subconsciente era o filme sobre o qual estava sendo gravada a visualização. Durante várias semanas ele repetiu com a maior realidade possível a visualização. Certo dia o telefone tocou, em um momento que não havia mais ninguém em casa. O aparelho ficava a 3 metros da cama. Ainda assim ele conseguiu atender. A paralisia desapareceu a partir dessa hora. O poder curador da mente subconsciente havia reagido às imagens mentais, e disso se seguiu a cura. Esse homem sofrera de um bloqueio mental que impedia a passagem de impulsos nervosos do cérebro para as pernas. Em consequência, não conseguia andar. Ao transferir a atenção para o poder curador que nele existia, o poder fluiu através da atenção concentrada, e ele pôde voltar a andar. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Ideias que vale a pena lembrar. Primeiro, a mente subconsciente controla todos os processos vitais do seu corpo,
e conhece a solução de todos os problemas. 2. Antes de dormir, faça um pedido específico à mente consciente e prove a si mesmo o poder milagroso que ela possui. 3. Tudo o que você grava no subconsciente é manifestado na tela do espaço, sob a forma de situações, experiências e fatos. Por isso mesmo, você deve vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos acolhidos pela mente consciente. 4. A lei de ação e reação tem aplicação universal. Seu pensamento é a ação e a reação é a resposta automática do subconsciente ao pensamento. Cuidado com o que pensa. 5. Toda frustração tem origem em desejo insatisfeito. Se pensar constantemente em obstáculos, atrasos e dificuldades, a mente subconsciente reage nessa conformidade e você bloqueia seu próprio bem. 6. O princípio da vida fluirá rítmica e harmoniosamente se você afirmar: acredito que o poder subconsciente que me deu esse desejo o está materializando por meu intermédio. Essa técnica dissolve todos os conflitos. 7. Com preocupações, ansiedade, medo, você pode interferir no ritmo normal do seu coração, pulmões e outros órgãos. Alimente o subconsciente com pensamentos de harmonia, saúde e paz, e todas as funções do corpo voltarão à normalidade. 8. Mantenha a mente consciente ocupada com expectativa do melhor, e o subconsciente reproduzirá fielmente seus pensamentos habituais. 9. Imagine um final ou uma solução feliz para o seu problema. Sinta a emoção da vitória, e aquilo que você imagina e sente será aceito pelo subconsciente, que o transformará em realidade. Capítulo 4. Curas mentais nos tempos antigos. Através dos tempos, indivíduos em todos os continentes, climas e culturas souberam instintivamente que em algum lugar havia um poder curador que podia restaurar as aptidões e funções do corpo humano, trazendo-o de volta ao estado normal de eficiência e boa saúde. Acreditava-se que esse estranho poder podia ser invocado em certas condições, e que, se corretamente conjurado, o resultado seria alívio do sofrimento. A história de todas as nações confirma que, de fato, existia essa crença. Na história antiga dizia-se que o poder de influenciar o homem secretamente para o bem ou para o mal, incluindo a cura de doentes, era a prerrogativa de sacerdotes, sacerdotisas e pessoas sagradas. Essas pessoas alegavam possuir poderes recebidos diretamente de Deus, incluindo a cura dos enfermos. As técnicas e os processos de cura variavam em todo o mundo, embora, de maneira geral, incluíssem súplicas e oferendas ao Deus e cerimônias variadas, tais como imposição de mãos, encantamentos e uso de amuletos, talismãs, relíquias e imagens. Nas religiões da antiguidade, por exemplo, sacerdotes nos templos drogavam os pacientes e lhes davam sugestões hipnóticas quando adormecidos. Eles eram informados de que os deuses os visitariam sem falta durante o sono e que os curariam. Numerosas curas aconteciam. Os devotos de Hecate recebiam instruções para misturar lagartos com resina, olíbano e mirra, e triturar tudo isso ao ar livre, quando a luz estava em quarto crescente. Após a execução desses ritos bizarros e misteriosos, eles rezavam à deusa, engoliam a poção já preparada e mergulhavam no sono. Se a fé era suficiente, viam-na em sonho. Esse rito, que nos parece tão estranho, até mesmo fantástico, era frequentemente seguido por curas. Nos tempos antigos, o homem inventou numerosas e eficazes maneiras de ganhar acesso ao poder incrível da mente subconsciente e usá-la para a cura. Embora soubessem que esses procedimentos funcionavam, não sabiam como ou por que produziam resultados. Hoje sabemos que sugestões poderosas eram dadas à mente subconsciente. Rituais, poções e amuletos
atraíam profundamente a imaginação do homem e facilitavam a aceitação, pelo subconsciente, das sugestões repetidas do curandeiro. O trabalho de cura, porém, era realizado pela própria mente subconsciente do paciente. Em todas as eras, curandeiros leigos obtiveram sucessos notáveis em casos em que a perícia médica tradicional fracassara e os pacientes haviam entrado em desespero. Essa situação nos leva a perguntar: de que modo esses curandeiros em todo o mundo faziam e fazem curas? A resposta é que as curas ocorrem porque a crença cega do doente libera o poder curador existente na mente subconsciente. Quanto mais fantásticos e estranhos os remédios e métodos usados pelos curandeiros, mais provável era que os pacientes acreditassem que algo tão estranho tinha que ser incomumente poderoso. A excitação emocional tornava-lhes fácil aceitar a sugestão de saúde, tanto pela mente consciente quanto pela subconsciente. Esse ponto será discutido em mais detalhes no capítulo seguinte. Relatos bíblicos e o uso dos poderes do subconsciente. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e assim será convosco. Marcos 11:24. Releiam essa passagem e prestem toda atenção à diferença nos tempos dos verbos. Os verbos crer e receber estão no presente, ao passo que o assim será convosco está no futuro. O inspirado evangelista nos diz algo da mais alta importância com essa diferença aparentemente pequena na construção gramatical da sentença. Se acreditamos e aceitamos como verdade o fato de que o nosso desejo já foi atendido e realizado, que já foi completado, sua realização se seguirá como algo no futuro. O sucesso dessa técnica reside na convicção profunda de que o pensamento, a ideia, a imagem já está na mente. Se queremos que alguma coisa tenha substância no reino da mente, ela deve ser pensada como realmente existente. No trecho bíblico temos, em algumas poucas palavras enigmáticas, uma instrução concisa e específica sobre a maneira de usar o poder criador da mente. Isto é, gravando no subconsciente aquilo que desejamos. Nosso pensamento, ideia, plano ou objetivo são tão reais em seu próprio plano como nossa mão ou coração no corpo. Ao empregar a técnica bíblica, varremos inteiramente da mente todas as considerações sobre condições, circunstâncias ou qualquer coisa que possa implicar resultado negativo. Estamos plantando na mente uma semente, conceito, que se a deixarmos em paz, germinará sem falta e terá fruição externa. A condição em que Jesus insistia acima de todas era a fé. Repetidamente lemos na Bíblia: faça-se vós conforme vossa fé. Se plantamos certos tipos de sementes no solo, temos fé em que elas germinarão segundo sua natureza. É assim que se comportam as sementes, e confiando nas leis do crescimento e da agricultura, sabemos que elas brotarão segundo sua natureza. A fé descrita na Bíblia é uma maneira de pensar, uma atitude mental, uma certeza íntima, a convicção de que a ideia que aceitamos sem reservas na mente consciente será assimilada pela mente subconsciente e tornada manifesta. A fé é, em certo sentido, a aceitação como verdade daquilo que nossa razão e sentidos negam. É um fechamento, a recusa em escutar a pequena, racional, analiticamente consciente e adotar uma atitude de confiança, completa no poder interior da mente subconsciente. Mas vejamos um dos exemplos bíblicos mais conhecidos da técnica de cura. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se vós conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos, de que ninguém o saiba. Mateus 9, 28 a 30. Ao dizer faça-se-vos conforme a vossa fé,
Jesus estava pedindo abertamente a cooperação da mente subconsciente dos cegos, cuja fé era a grande esperança, o sentimento profundo, a convicção interior de que alguma coisa milagrosa aconteceria, que a prece que haviam feito seria atendida. E por isso mesmo, foi. Essa é a técnica de cura consagrada pelo tempo, utilizada por todos os grupos de cura em todo o mundo, qualquer que seja a filiação religiosa. Ao dizer, acautelai-vos de que ninguém o saiba, Jesus insistia com os pacientes curados para que não discutissem com outrem a cura recebida. Se assim fizessem, poderiam ser prejudicados por críticas céticas ou depreciativas dos incrédulos. Essa situação, por seu lado, poderia contribuir para desfazer o benefício recebido das mãos de Jesus, ao depositarem na mente subconsciente pensamentos de medo, dúvida e ansiedade. Que palavra é essa, pois, que com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? Lucas 4:36. Quando buscaram, os enfermos foram curados por sua própria fé, juntamente com a fé e a compreensão de Jesus do poder curador da mente subconsciente. Tudo o que decretava, ele sabia no íntimo que era verdade. Jesus e os necessitados de ajuda eram unos com a mente subjetiva universal. A certeza e convicção interiores de Jesus sobre o poder curador mudaram a configuração destrutiva negativa do subconsciente dos enfermos. As curas resultantes foram a resposta automática a uma mudança mental interna. O comando que ele lhes deu foi o apelo que fez ao subconsciente dos doentes. Além de saber, sentir e confiar absolutamente na reação da mente subconsciente às palavras que com autoridade pronunciou. Milagres em santuários de todo o mundo. Em todos os continentes, em todos os países. Curas acontecem em santuários. Alguns são mundialmente famosos, outros conhecidos apenas dos que moram nas suas proximidades. Mas, famosos ou obscuros, as curas ocorrem por motivos idênticos e por meio dos mesmos poderes da mente subconsciente. No Japão visitei vários santuários famosos. A peça central do mundialmente conhecido santuário de Gyatso é uma gigantesca estátua de bronze de 12 metros de altura, de Buda, com as mãos postas, a cabeça inclinada em êxtase profundo. Observei velhos e jovens depositando oferendas aos pés da estátua, dinheiro, frutas, arroz, laranjas. Os devotos acendiam velas, queimavam incenso e entoavam preces com pedidos. Escutei atento o cântico de uma mocinha, enquanto ela entoava a prece de cabeça baixa e apresentava 2 laranjas como oferenda. Neste momento, ela agradecia a Buda por ter lhe restabelecido a voz. Tendo-a perdido, recuperou-a no santuário. A fé simples em que Buda lhe restituiria a voz da cantora se seguisse certo ritual, jejuasse e fizesse certas oferendas, a havia ajudado a despertar em si mesma a esperança. Como resultado, condicionou a mente até chegar a crer. Em seguida, o subconsciente transformou a crença em realidade. Não podemos enfatizar suficientemente o poder da imaginação e da fé total. Um exemplo maravilhoso nesse particular é de um parente meu, residente em Perth, cidade do oeste da Austrália, que sofria de tuberculose. Tinha os pulmões profundamente afetados. O filho resolveu ajudá-lo a curar-se. Foi visitá-lo em casa e lhe disse que conhecera recentemente um monge andarilho dotado de estranhos poderes. O monge regressara há pouco tempo antes de uma longa estada em um dos santuários de cura mais famosos da Europa. Nele conseguira um minúsculo fragmento da verdadeira cruz, engastado em um anel dos tempos da Idade Média. Ao longo de séculos, incontáveis sofredores haviam sido curados após tocar o anel ou o fragmento da cruz. Ao ouvir essa história, o filho contou ao monge a doença do pai e lhe implorou que lhe emprestasse o anel. O monge concordou. Em vista disso, o filho lhe fez um donativo espontâneo equivalente a $500. Quando mostrou o anel ao pai, o idoso cavalheiro praticamente arrancou-o de sua mão. Apertou o anel contra o peito,
Orou em silêncio e foi dormir. Na manhã seguinte estava curado. Todos os testes clínicos deram resultado negativo. Curas como essa acontecem o tempo todo. O mais notável em tudo é que a espantosa história do filho não passava de uma invenção. Na verdade, ele pegara um fragmento de madeira comum na rua, levara-o a um joalheiro e mandara engastá-lo em anel de desenho antigo. Em seguida deu-o ao pai. O leitor sabe, naturalmente, que não foi o pedacinho de madeira apanhado na rua que curou o pai do rapaz. Não. Foi a imaginação despertada em grau intensíssimo, além da esperança confiante em que ficaria inteiramente curado. A imaginação ligou-se à fé, que é uma emoção subjetiva, e a união das duas realizou a cura pelo poder subconsciente. O pai jamais soube do estratagema. Se isso tivesse acontecido, ele, quem sabe, poderia ter sofrido uma recaída. Mas, em vez disso, a tuberculose jamais voltou. Permaneceu inteiramente sadio e faleceu de outras causas, 15 anos depois, com a idade de 89 anos. Um único princípio universal de cura. É fato bem conhecido que todas as várias escolas de cura proclamam sucessos documentados dos mais maravilhosos tipos. A conclusão mais óbvia que ocorre à mente é que deve haver algum órgão ou processo comum a todas elas. Na verdade, há. O órgão da cura é a mente subconsciente e o processo, a fé. Pense bem nas verdades fundamentais seguintes. Você desempenha funções mentais que foram diferenciadas, designando-se umas como mente consciente e as outras como mente subconsciente. A mente subconsciente é invariavelmente suscetível ao poder da sugestão. A mente subconsciente exerce controle absoluto das funções, condições e sensações do seu corpo. Você certamente sabe que sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão em pacientes hipnotizados. Um indivíduo nessas condições pode, por exemplo, ficar com febre alta, afogueado ou sentir calafrios, conforme a natureza da sugestão. Você pode lhe sugerir que ele está paralisado e ele não conseguirá andar, ou manter uma xícara de água fria sob o nariz e lhe dizer: essa xícara está cheia de pimenta, cheire-a. Ele vai espirrar, violenta e repetidamente. O que é que você imagina ter causado os espirros? A água ou a sugestão? Se alguém lhe disser que é alérgico a flores, você pode colocar uma delas, sintética, ou um copo vazio sob o nariz da pessoa, quando ela estiver em estado hipnótico, e lhe dizer que é uma flor. Ela imediatamente exibirá os sintomas alérgicos habituais. Esse fato demonstra que a causa dos sintomas está na mente subconsciente. A cura dos sintomas ocorre nela também. Diferentes escolas de medicina, tais como osteopatia, quiroprática, qigong, acupuntura e naturopatia, produzem todas elas curas notáveis. O mesmo acontece com os ritos e as cerimônias de várias crenças religiosas em todo o mundo. É evidente que todas essas curas são realizadas por intermédio da mente subconsciente, a única curadora existente. Note só como ela cura um corte num dedo. Ela sabe exatamente como fazer isso. O médico põe uma atadura e diz: a natureza curará o ferimento. Natureza, porém, nada mais é do que outro nome para a lei natural, a lei da mente subconsciente. O instinto de autoconservação é a primeira lei da natureza e principal função da mente subconsciente. Seu instinto mais forte é a mais potente de todas as autossugestões. Teorias profundamente diferentes. Muitas e diferentes teorias de cura foram propostas por diferentes seitas religiosas e grupos de terapia pela prece. Muitos alegam que uma vez que suas práticas produzem resultados, a teoria que defendem deve ser a certa. Mas, como vimos nesse capítulo, essa alegação carece de fundamento. Como você sabe, há vários tipos de cura. Franz Anton Mesmer, que viveu de 1734 a 1815, um médico austríaco que clinicava em Paris,
Descobriu que aplicando ímãs ao corpo doente, podia curar milagrosamente a doença de que ele sofria. Realizou também curas com vários outros tipos de material, como vidro e metal. Mais tarde abandonou o uso desses objetos em troca de passes sobre o corpo do paciente. Proclamou que a verdadeira causa de suas curas era o que denominou de magnetismo animal. Formulou a teoria de que alguma substância magnética misteriosa era transmitida pelas mãos do curador ao paciente. Mesmer emprestou seu nome a esse método de tratamento, que veio a ser conhecido como mesmerismo. Hoje nós o conhecemos como hipnotismo. Outros médicos, invejosos do sucesso de Mesmer, alegaram que todas as suas curas eram devidas à sugestão e a nada mais. Quando pressionados, porém, tiveram que confessar que não sabiam como o poder da sugestão produzia efeitos tão notáveis. Todos esses grupos, psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e grupos religiosos de todos os tipos, utilizam o poder universal único existente na mente subconsciente. Todos podem proclamar que as curas são explicadas por suas teorias, embora a verdade seja muito diferente. O processo de cura, qualquer que seja ela, é uma atitude mental definida, positiva, uma atitude interior ou maneira de pensar, denominada fé. A cura é devida a uma esperança confiante, que atua como sugestão poderosa à mente subconsciente, liberando seu poder curador. Ninguém cura usando um poder diferente do usado por outro. É bem verdade que ambos podem ter teorias ou métodos próprios, mas só há um único processo de cura, o da fé. Só há um único poder curador, isto é, a mente subconsciente. Escolha qualquer teoria, crença ou método que o agrade, e pode ficar tranquilo que, se tiver fé, obterá resultados. Opiniões de Paracelso. Filipos Paracelsus, famoso alquimista e médico suíço que viveu de 1493 a 1541, foi um grande curandeiro em seus dias e afirmou que é um fato científico óbvio quando disse: podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a confiança e a imaginação podem produzir, especialmente quando ambas as qualidades existem nos sujeitos e nas pessoas que o influenciam. As curas atribuídas à influência de certas relíquias constituem efeitos na imaginação e da confiança nas pessoas nessas relíquias. Charlatões e filósofos sabem que se os ossos de qualquer esqueleto fossem postos no lugar dos ossos de um santo, os doentes ainda assim experimentariam efeitos benéficos, se acreditassem que eram relíquias autênticas. Pense só no que nisso implica. Se acredita no poder dos ossos de santos, ou nas propriedades curadoras de certas águas, ou como meu parente australiano nos efeitos milagrosos de um pedaço de madeira, você obterá resultados, devido à poderosa sugestão dada à sua mente subconsciente. É esta que realiza a cura. Os experimentos de Bernheim. Hippolyte Bernheim, professor de medicina em Nancy, França, em princípios do século XX, foi um dos primeiros a explicar como a sugestão do médico ao paciente produz efeitos devido à força da mente subconsciente. Bernheim contou a história de um homem com paralisia na língua. Foram tentadas todas as formas de tratamento sem nenhum sucesso. Certo dia, porém, seu médico anunciou que ouvira falar de um novo instrumento, que com certeza aliviaria o problema. Em seguida, ele colocou um termômetro na boca do paciente, que acreditou que era o instrumento que o salvaria. Momentos depois, gritou alegremente que podia mover a língua, com a maior facilidade. Continua Bernheim. Entre nossos casos são encontrados fatos do mesmo tipo. Uma mocinha veio ao meu consultório, sofrendo de perda completa da voz. Havia quase 4 semanas. Depois de chegar a um diagnóstico seguro, eu disse aos meus alunos que a perda da voz cedia, às vezes instantaneamente, à aplicação de eletricidade, que só poderia agir simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei buscar o aparelho de indução. Botei a mão sobre a laringe da paciente, movi-a um pouco e disse: agora você pode falar alto.
Um instante depois a fiz dizer A, em seguida B, e depois Maria. Ela continuou a falar com clareza, e o problema desapareceu. Herr Behen estava demonstrando o poder da fé e da esperança por parte do paciente, que atuaram como sugestão poderosa sobre a mente subconsciente. Bolha formada por sugestão. Diz Behen que provocou o aparecimento de uma bolha na nuca de um paciente, colocando nela um selo de correio e sugerindo que era um pedaço de papel pega-mosca. Esse tipo de demonstração foi confirmado por experimentos e experiências de numerosos médicos em muitas partes do mundo, e não deixam dúvida de que mudanças estruturais no corpo podem ser feitas como resultado de sugestão oral ao paciente. A causa dos estigmas sangrentos. Hemorragias e estigmas sangrentos podem ser induzidos por sugestão. Como demonstração desse fato, o Dr. Remy Burrow colocou uma pessoa em transe hipnótico e lhe deu em seguida a sugestão seguinte: às 16 horas após a hipnose, você virá ao meu consultório, se sentará nessa poltrona e cruzará os braços sobre o peito. Seu nariz, nessa ocasião, começará a gotejar sangue. Naquela tarde, o jovem fez exatamente o que lhe havia sido dito. Logo que cruzou os braços, várias gotas de sangue pingaram da narina esquerda. Em outra ocasião, o mesmo pesquisador escreveu o nome do paciente em ambos os antebraços, com a ponta rombuda de um instrumento, enquanto ele estava em transe hipnótico. Em seguida disse Burrow: às 16 horas você cairá no sono. Seu braço sangrará ao longo das linhas que eu tracei, e o seu nome aparecerá escrito em seus braços em letras de sangue. Naquela tarde, o paciente foi atentamente observado. Às 16 horas, ele caiu no sono. No braço esquerdo, as letras sobressaíram em relevo brilhante, e em alguns pontos havia gotas de sangue. Embora as letras desaparecessem gradualmente, elas continuaram ainda levemente visíveis, 3 meses depois. Esses fatos demonstram simultaneamente a correção das duas posições expostas, isso é, a suscetibilidade invariável da mente subconsciente ao poder da sugestão e o controle perfeito que ela exerce sobre funções, sensações e condições do corpo. Todos os fenômenos citados retratam vividamente condições anormais induzidas por sugestão e são provas conclusivas de que, assim como o homem pensa em seu coração, na mente subconsciente, assim ele é. Recapitulação de pontos importantes sobre a cura. Primeiro, lembre frequentemente a si mesmo que o poder curador está em sua mente subconsciente. 2. Convença-se de que a fé é como uma semente plantada no solo e que cresce segundo a sua natureza. Plante a ideia, semente, na mente. Regue-a e fertilize-a com esperança e ela brotará. 3. A ideia de que você tem para um livro, invenção ou peça é real em sua mente. Essa é a razão por que acredita que a tem agora. Acredite na realidade da sua ideia, plano ou invenção, e ao fazer isso, ela se concretizará. 4. Ao rezar por outra pessoa, saiba que seu conhecimento interior silencioso dá completude, beleza e perfeição. Pode mudar as configurações negativas da mente subconsciente de outra pessoa e produzir resultados maravilhosos. 5. As curas milagrosas de que ouve falar, ocorridas em vários santuários, são devidas à imaginação e à fé total, que agem sobre a mente subconsciente da pessoa, liberando o poder criador. 6. Todas as doenças têm origem na mente. Nada aparece no corpo a menos que exista um modelo mental correspondente. 7. Os sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidas por sugestão hipnótica. Esse fato demonstra o poder de seu próprio pensamento. 8. Só há um processo de cura. É a fé. Só há um poder curador. Isso é, a mente subconsciente. 9. Seja real ou falso o objeto de sua fé, você obterá resultados. A mente subconsciente reage ao pensamento que está em sua mente. Pense em fé como um pensamento na mente.
e isso será suficiente. Final da terceira parte de O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte, comenta para que esse conteúdo chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Muito obrigado.